Bem-vinda à Sessão Essência, um espaço de pausa, leveza e presença, porque a sua essência merece atenção. Hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento e propósito. É um daqueles assuntos que tocam a rotina e mexem com a gente por dentro. Então se ajeita aí e vem comigo. E que assunto, né? Especialmente quando um novo ciclo começa. Exato. Existe essa energia quase universal em janeiro, não é? A sensação de página em branco, a vontade de fazer diferente. A gente compra planners, baixa aplicativos, faz listas de metas. E mesmo assim, Para muita gente, poucos dias depois, vem uma sensação de vazio. O artigo que a gente está analisando descreve isso de um jeito que eu achei assim muito preciso. qual? É como tentar organizar o ano sem antes organizar a alma. Nossa, perfeito! É exatamente isso. Parece que estamos arrumando as gavetas, sabe? Mas a casa continua uma bagunça por dentro. Pois é. E essa imagem é o ponto de partida ideal, porque ela já aponta para o problema central. Essa sensação de que o plano não se sustenta, ela geralmente vem de uma coisa simples. Estamos tentando impor uma lógica de fora, metas, prazos, hábitos, Certo. numa realidade interna que a gente nem parou para escutar. É um desalinhamento total. E aí é que entram os dois pilares da nossa conversa de hoje. Isso, autoconhecimento e propósito. Mas a ideia aqui é fugir daquela coisa abstrata, sabe? E tratar disso como ferramentas de verdade, bem práticas. Ótimo, porque a palavra autoconhecimento às vezes assusta um pouco. Parece um projeto para a vida inteira que a gente nem sabe por onde começar. Totalmente. E a primeira grande desmistificação que o material traz é essa. Autoconhecimento não tem nada a ver com se tornar uma pessoa perfeita, iluminada, sem defeitos. É uma ideia mais pé no chão, então? Muito mais. A proposta é bem mais simples e, eu diria, mais honesta. É sobre se enxergar de verdade, com todas as camadas, sabe? E tem uma analogia no artigo sobre isso que eu gostei bastante. A da janela. Essa mesma. De olhar para dentro como quem abre uma janela, depois de muito tempo, não é para jogar poeira, mas para deixar o ar entrar. Olhar com curiosidade. Exatamente, com curiosidade. E isso nos leva a um ponto que é crucial. A diferença entre se observar e se criticar. Que é algo muito difícil de fazer na prática, né? A nossa voz interna costuma ser uma crítica bem profissional. Pois é, e o artigo coloca isso de forma bem clara. A crítica é um hábito, e um hábito que paralisa, que sufoca a evolução. Já a observação, essa é descrita como um ato de maturidade. É o que permite que a gente comece a notar padrões. Sem se culpar por eles. Exato. Em vez de pensar, nossa, eu sou um procrastinador terrível, a observação te leva a perguntar, olha que interessante, eu sempre adio esse tipo de tarefa depois do almoço, o que será que acontece? É trocar o julgamento pela curiosidade. Sair do tribunal interno e virar um detetive da própria vida. Isso, a meia imagem é ser um detetive de si. E sobre as práticas que ajudam nisso, como mindfulness ou um diário, Sim. o que eu achei mais legal foi uma frase específica. Que elas não trazem respostas mágicas. Certo. Mas elas trazem silêncio suficiente para você escutar o que já sabe. Isso é muito forte, porque parte do princípio de que a gente já tem as respostas, né? Elas só estão soterradas pelo barulho do dia a dia. Exatamente, pela correria, pelas expectativas dos outros. Essas pequenas pausas funcionam como um decantador, sabe? A água turva da mente vai assentando e o que é essencial fica mais claro. E eu imagino que essa clareza, essa voz interna que a gente começa a ouvir, é o que o texto chama de propósito. Sim, mas aí a gente entra em outra grande desconstrução que o material faz. Que é o peso que essa palavra carrega hoje em dia. Exatamente. A cultura da performance, especialmente na internet, transformou o propósito num troféu. Algo grandioso que tem que caber numa bio de rede social. E o artigo vai na contramão disso. Totalmente. Ele traz uma definição que é, na minha opinião, libertadora. Diz que propósito não é performance. Propósito é direção. Direção, isso muda tudo. É menos sobre o que se faz e mais sobre a intenção por trás, então. Isso mesmo. E para deixar ainda mais claro, o artigo lista o que o propósito não é. E essa lista é um alívio. Vamos a ela. Não é um cargo, não é um talento especial,
Não é uma missão para salvar o mundo, E não é uma etiqueta para se apresentar para os outros. de jeito nenhum. E a metáfora que amarra tudo isso é a mais poderosa de todas. Propósito é uma bússola, não um mapa. Nossa, essa imagem da bússola em vez do mapa é muito boa. É ótima, né? Porque um mapa te dá um caminho detalhado passo a passo. Se você erra uma curva, parece que está tudo perdido. A pressão é enorme. E a vida raramente segue o mapa. Nunca. Já uma bússola, ela te dá um norte, uma direção. Não importa o terreno. Se você precisa desviar de um obstáculo, você recalcula a rota, mas... Mas você sabe para onde está apontando. Perfeito. Propósito, nessa visão, é essa coerência. É saber que suas ações do dia a dia estão alinhadas com essa direção. E o mais libertador, essa bússola pode ser recalibrada. Ah, isso é importante. O nosso propósito muda ao longo da vida. Deve mudar. A pessoa que a gente era há 5 anos não é a mesma de hoje. O propósito também não precisa ser. Certo. Então, para começar a recalibrar essa bússola, a gente precisa primeiro admitir que talvez a gente esteja funcionando sem direção. O artigo faz uma pergunta bem direta, né? Você tem vivido no automático? Sim. E como a gente reconhece isso? O texto aponta que o corpo e a mente são os primeiros a mandar os sinais de alerta. E a gente costuma tratar esses sinais como falhas nossas. Pois é, e não como mensageiros. O artigo lista alguns que são clássicos. Por exemplo, aquela ansiedade que parece que brota do nada, sem um motivo aparente. Ou a sensação de saturação mental, a cabeça cheia, sem espaço para mais nada. Isso que leva à irritabilidade, à falta de paciência. E também os padrões de autossabotagem. Ah, esse é muito concreto. Bem quando a gente decide começar algo novo, parece que a gente mesmo se boicota. Exato. E a visão do artigo é que esses não são sinais de que há algo errado com a gente. São sintomas de necessidades não atendidas. Pode explicar melhor? Claro, a ansiedade pode ser um sinal de que sua necessidade de segurança ou de sentido não está sendo nutrida. A saturação pode ser um grito do seu corpo por descanso. São convites para desacelerar e investigar, não para se chicotear. E claro, tudo isso afeta a autoestima. Aquelas perguntas silenciosas. Será que eu dou conta? Por que eu me perco tão fácil? E a resposta que o artigo sugere é que isso não indica incapacidade, indica desalinhamento. É um problema de rota, não de motor. E o irônico é que, na pressa de consertar essa rota, a gente pode acabar cometendo erros que nos afastam ainda mais do caminho. O artigo fala sobre esses desvios, né? Sim, e o primeiro é o mais comum de janeiro, a pressa. Aquela vontade de definir tudo de uma vez. Queremos ter clareza sobre carreira, relacionamentos, tudo, em uma semana. Exato. E isso não é busca por clareza, é busca por controle. O resultado é sempre exaustão e a sensação de fracasso antes mesmo de fevereiro começar. E junto com a pressa, vem o que o material chama de tropeço clássico. Que é confundir propósito com metas. O exemplo que eles usam é ótimo. A meta é: quero ler 12 livros no ano. O propósito por trás seria: quero alimentar minha mente e ampliar minha visão de mundo. Precisamente. A meta é o quê, o resultado. O propósito é o porquê, a intenção. A meta pode ser flexível, você pode ler 10 livros ou 15, mas a direção, a intenção, ela permanece. Mas qual o risco de focar só nas metas? Se a gente atingir os 12 livros, não deveríamos nos sentir bem? A curto prazo, sim, claro, dá aquela sensação de dever cumprido. O risco é o que vem depois do cheque. Se a meta não tem um propósito por trás, o que vem depois é um vazio, é o e agora? É como correr uma maratona sem saber por que estava correndo. Perfeito. Metas sem propósito viram obrigações vazias, a jornada vira um fardo. E os outros erros? Lembro que o artigo mencionava a busca por respostas prontas e o perigo de ignorar a nossa história. Sim, buscar respostas prontas em testes, em listas de 5 passos para, é tentador, mas nos ensina a procurar validação fora, e o trabalho é de escuta interna. E sobre a história? Ignorar a própria história é talvez o maior erro de todos. O texto diz que ela é um mapa fundamental. É olhando para as nossas experiências, para o que nos alegrou, para o que nos feriu, que a gente encontra as pistas sobre nossos valores.
Não dá para construir um futuro com propósito, ignorando as fundações do nosso passado. Entendi. Então o caminho não é ter pressa nem buscar fórmulas mágicas. Para quem se sente um pouco perdido e quer começar esse alinhamento de forma mais gentil, o artigo propõe um ritual prático, né? Sim, um ritual de alinhamento. E a palavra-chave não é performance, é honestidade. É um convite para criar um pequeno espaço de escuta antes de sair planejando tudo. E são 3 passos bem simples. O primeiro é bem rápido, né? Coisa de 1 minuto. Exatamente. O primeiro passo é só isso. 1 minuto de silêncio consciente. A ideia não é esvaziar a mente. É só um check-in. Como se a gente estivesse se encontrando com um amigo. Isso. Perguntando, e aí, como você tá? Só que a pergunta é para si. É só sentar, respirar e perceber como se está chegando nesse ciclo. Como o cansaço, a esperança, tudo que estiver ali. É um gesto de reconhecimento. Gosto disso. E depois do check-in vem as listas. 3 listas que clareiam o caminho, feitas sem filtro, com verdade. A primeira é o que fica. Hábitos, pessoas, coisas que te nutrem. Certo. A segunda, o que vai. O que drena energia, o que pesa, o que já não faz mais sentido. E a terceira, que eu acho a mais potente, é o que quero abrir espaço para receber. Novas versões de si que estão pedindo passagem. E para fechar o ritual? O terceiro passo é escolher uma frase para acompanhar o novo ciclo. Um lembrete simples que funcione como aquela bússola diária. Como um mantra pessoal. Tipo isso. O artigo sugere algo como que eu seja fiel ao que sou neste novo ciclo. Pode ser uma frase que vai para o planner, para a tela do celular. É um ponto de ancoragem, sabe? Para quando o piloto automático tentar assumir o controle de novo. No fim, a grande lição que fica é que a reconexão começa com esses pequenos espaços internos e não com uma busca frenética por respostas de lá fora. Perfeito. E que viver o propósito não é um grande evento no futuro. Acontece nas pequenas escolhas silenciosas do dia a dia. Exatamente. É no não que a gente diz sem culpa, no limite que a gente sustenta com gentileza, no tempo que protegemos porque realmente importa. É aí que a bússola funciona. E isso me leva a uma reflexão final, ligada àquela ideia de que não existe autoconhecimento sem memória. Manda. Bom, se o material nos diz que a nossa história é um mapa, Certo. a provocação que fica é: que partes desse nosso mapa, talvez, a gente esteja com receio de revisitar? E o que aconteceria se a gente olhasse para essas partes, não como feridas ou erros, mas como as coordenadas exatas de onde a nossa força e a nossa sabedoria nasceram? E por hoje, a nossa sessão Essência chega ao fim. Esse episódio foi criado a partir do artigo Autoconhecimento e Propósito, como descobrir quem você é antes de planejar seu ano, publicado no blog Essência Organizada. Se você quiser aprofundar esse tema com calma no seu tempo, te convido a passar por lá. Tem um cantinho cheio de clareza, aconchego e ideias práticas esperando por você.